você é o cara com mais jogos, você é o cara que tem mais casca vivida com a camisa da seleção. E hoje em dia, ao redor do país, não se tornou tão difícil, infelizmente, achar gente que não tem mais aquela paixão pela seleção brasileira que a gente se via tempos atrás. Você, como capitão da equipe, que recado que você tem para passar para esse tipo de torcedor que está cada dia mais distante da seleção, e vocês, com certeza, trabalham para aproximar esse cara da seleção? Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, né, a todos que estão aqui, primeiramente. A gente foi lá para Venezuela, a gente sabe a dificuldade que era de transporte, de tudo. Então, muito obrigado a todos que acompanham a seleção brasileira. Eu acho que é um pedido assim, não abandona a seleção brasileira, não deixa de lado a seleção brasileira, não. Eu acho que é a minha terceira ciclo, né, o meu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e eu posso dizer com toda certeza, assim, 100%, que todos, né, que estão aqui vindo vestir essa camisa da seleção brasileira, estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade, né? E assim, a gente vive o nosso momento assim, aqui como se fosse o último, né, da nossa vida, como se fosse uma oportunidade única, né? Eu, particularmente falando, cada vez que eu venho aqui, eu venho com muito orgulho, fico muito feliz, né? Vestir a camisa da seleção brasileira é um momento, é um privilégio, né, para todos que estão aqui. É um momento de muita alegria, de muita felicidade, né? Vejo minha família, vejo os meus filhos, né, todos felizes, todos orgulhosos pelo papai estar aqui, né? Então, eu acho que às vezes o resultado não vem, é difícil, né, com momentos de oscilação, alguns momentos melhores, outros momentos piores, mas a gente veste essa camisa com muita dignidade, né? E eu acho que, por mais que muita coisa influencie para que perca a esperança na seleção brasileira, a gente pede para que todos não percam, que a gente vai continuar trabalhando, batalhando, né? A gente vê que tem muita gente, né, que torce mesmo, que está acompanhando a seleção brasileira. A gente vê lá na porta do nosso hotel a criançada, né, com muito orgulho de ver os jogadores ali, né? Então não percam nunca essa paixão pela seleção brasileira, que isso é o Brasil, isso é o brasileiro, e nós aqui na seleção brasileira a gente fica, né, muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui. Oi, Marquinhos, tudo bem? Marcelo Marinho da Litoral News. Queria retomar contigo uma bola que eu levantei para o Dorival, lá em Brasília, falando sobre o teu nome e o nome do Danilo. Te acompanhou lá no Paraná, data FIFA de setembro, pelas informações que a gente tem. O Dorival chegou a testar o Éder na tua vaga, para jogar ao lado do Gabriel, e nesses últimos jogos o Danilo esteve no banco de reservas. Mas o Dorival fez questão de enfatizar mais uma vez a importância que vocês dois têm, tanto dentro do gramado como no vestiário. Você com 30 anos, que eu considero uma idade muito boa para jogar bola, imagino que você também. Que papel você vê fazendo na seleção brasileira nesse ciclo para a Copa do Mundo de 2026? Obrigado. Obrigado. Eu acho que, assim, a gente sabe que o futebol ele é muito dinâmico, né? E muita coisa acontece, as oportunidades acontecem, e eu acredito muito no preparo e no merecimento, né? Então, acho que naquele momento real, setembro eu não iria começar jogando uma partida, mas onde acabou, infelizmente, com a lesão, né, do Militão, e eu acabei tendo a oportunidade de jogar, né? E eu acho que foi isso, né? O preparo que eu tive ali, eu poderia simplesmente, né, virar as costas simplesmente pela ocasião, simplesmente abaixar a cabeça, não treinar direito, não fazer as coisas direito, né, me fechar no meu canto, triste, talvez desapontado, mas não, eu continuei trabalhando, continuei lutando, né? E eu acho que assim, a gente atinge uma maturidade, né, com a idade, eu com 30 anos, Danilo com 32 anos, se eu não me engano, né? Então a gente sabe que o nosso papel ele é muito importante, né? Principalmente no momento desse de transição, principalmente no momento, né, onde as coisas estão difíceis, muito jogador novo chegando aqui na seleção brasileira, com tanta bagagem na seleção, porque é uma experiência, né, única e muito importante na vida de todos, né? Então a gente tenta sempre, né, ajudar da melhor forma que a gente possa, né? Sendo um exemplo, conversando, sendo em reuniões, articulando com ideias, com opiniões, né? Eu acho que a gente tenta fazer o nosso papel aqui da melhor forma, né? Sempre respeitando, né, ao máximo
as opções do treinador. Eu acho que os últimos jogos a gente viu ali, o Danilo não jogou, mas ele estava participando muito, sendo no banco, sendo no dia a dia, sendo nos treinamentos, sendo em reuniões. Então acho que o futebol ele é muito mais que apenas ali aquelas 4 linhas, né? Tudo que acontece ali naquelas 4 linhas. E a seleção é isso, né? Eu acho que é muito rápido, tudo muito dinâmico. Então quem está vindo para cá e tem um papel muito importante aqui, tem que vir da melhor forma e entregar tudo que pode, né, com aquilo que está no seu alcance, né? Se não for jogando, que seja treinando bem, colocando, né, a competitividade lá em cima para aqueles que vão jogar, se preparar da melhor forma, né, e ajudar sempre da melhor forma. Eu acho que é assim que se cria um grupo, assim que se forja um grupo, né, porque a gente vê muita coisa acontece na seleção brasileira, às vezes em campeonatos uma equipe vai começar jogando, não é a equipe que vai terminar jogando o campeonato, né? Então acho que a gente tem que estar sempre pronto, sempre fazendo o nosso melhor, né? Procurando se preparar da melhor forma e ajudar a seleção da melhor forma possível. Marquinhos, boa tarde. Aqui é o Nakamura TV do Japão e Business. Recentemente, toda vez tem jogadores que foram convocados primeira vez e sempre tem jogador que fez história. Seu caso já foi convocado mais de 120 vezes, jogou mais de 90 minutos, 90 jogos e 4.700 minutos. Então, seu caso, como está renovando essa alegria, felicidade de vestir camisa da seleção, voltando para a cabeça, voltando para 2013, ou sempre busca novo objetivo de time e pessoal também? Como está recarregando essa felicidade de jogar na seleção? Obrigado, são bastante números aí que você gravou, hein? Olha, eu acho que, como eu falei antes, né, a seleção brasileira é um privilégio muito grande, né, e eu atingi um momento da minha vida assim que eu valorizo muito estar aqui na seleção brasileira, porque eu vejo jogadores da minha geração que infelizmente não estão mais aqui, né, que poderiam estar têm assim muita capacidade para estar aqui, mas não estão. Né, então acho que ali no meu clube e aqui eu acho que o futebol ele vem se renovando cada vez mais rápido, gerações vão se transformando cada vez mais assim no auge mais novo, né? Então um jogador com 30 anos às vezes ele acaba tendo esse questionamento. Então eu aqui vivendo esse momento, cada vez que eu venho aqui eu venho renovado, eu venho pronto para entregar, né, tudo aquilo que eu posso entregar. É um orgulho muito grande para mim e creio que para todos, né, que estão aqui, né, são mais de 120 convocações, né, então quando a gente é novo, tudo é muito, assim, a gente vai levando a vida, né, e às vezes a gente não valoriza tanto, né, os momentos que a gente passa, as etapas que a gente passa, tudo que a gente vem vivenciando. Eu hoje com 30 anos, assim, quando sai uma convocação para a seleção brasileira e quando eu chego aqui, quando eu coloco essa roupa, quando eu vou nos meus treinamentos, eu aproveito, eu me orgulho muito, eu fico muito feliz, né, de estar aqui, né? Então acho que assim, né, com os altos e baixos da carreira também, acho que com momentos difíceis a gente aprende muito, né, e os momentos difíceis da minha carreira me fez aprender muito, me fez valorizar, né, os momentos bons, né? Então hoje está vivenciando aqui um momento com a seleção brasileira, tendo essa oportunidade, né, vivenciando ciclos assim, e eu vendo a galera deixando de vir para a seleção brasileira, né, não sendo mais convocados, mas querendo muito estar aqui, né? Então eu não posso ser diferente assim, não valorizar esse momento que eu estou vivenciando, né? Então acho que é esse o meu papel, é isso que eu coloco na minha cabeça. Eu valorizo muito o momento, né, aproveito o máximo, vivencio ele como se fosse o último dia da minha vida, o último treinamento da minha vida, o último jogo, né? Então eu acho que essa é a melhor forma de representar assim o momento que eu estou vivendo, né, e viver esse momento aqui na seleção brasileira. E quanto aos objetivos, né, eu acho que seleção brasileira, assim, a gente tem sempre os objetivos a curto prazo, né, ganhar jogos, a conseguir subir na tabela, né? Mas com certeza a gente tem os objetivos que são os objetivos lá na frente, né? Os grandes objetivos, que é ser campeões, né, de campeonatos, quanto no clube, quanto na seleção brasileira,
né? Então acho que esses são os grandes objetivos, né? Aqui na seleção brasileira eu estou assim vivendo esse ciclo aqui na seleção brasileira, né? E eu quero com certeza buscar um título, né, de uma Copa do Mundo para esse seria um grande sonho, um grande objetivo na minha carreira, né? E quanto ao clube também ganhar títulos, ganhar campeonato e deixar meu nome cada vez mais gravado na história ali do PSG. Marquinhos, boa tarde. Fábio Almeida, Rádio Excelsior aqui de Salvador. O Abner ainda há pouco falou sobre questões de não olhar muito a tabela, não se preocupar com a questão da tabela. Você falou aí de 3 ciclos da seleção brasileira. Depois de 3 ciclos, você acha realmente que a tabela no momento da Sul-Americana, eliminatórias, não importa? Porque, como o colega falou, se ganha, dá uma subida na tabela, mas se perder também tem aquele grande problema de a pressão começar. Dorival não presta, Dorival tem que sair, e Marquinhos também não presta, tem que mudar Marquinhos. Depois de 3, como é que você enxerga depois desses 3 ciclos hoje? O torcedor, o pessoal da imprensa tem que se preocupar com a tabela ou não? Isso é relativo. Olha, é até difícil falar, né? Creio que, assim, como eu disse, o futebol é muito dinâmico, né? A gente estava numa posição muito difícil, assim como você mesmo falou, e existiam muitas críticas, né? Muitos pontos negativos que acabam sendo expostos, muitas questões, né? Que acaba criando muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Então isso é normal, assim. Acho que com relação ao objetivo, a gente tem um objetivo de se classificar e da melhor forma, né? Então, com certeza a tabela, com certeza os duelos, com certeza, né, os confrontos diretos nesses momentos, eles são muito importantes, né? Como eu disse, a gente tem os objetivos a longo prazo e a gente tem os objetivos a curto prazo, né? Talvez ele falou que não se preocupa muito com a tabela porque o jogo, né, a gente tem esse próximo jogo como nosso grande, né, objetivo, como nossa grande meta, nosso grande foco. Mas com certeza, consequentemente, vai ser uma consequência, né? A tabela, a posição, tudo aquilo que a gente conseguir alcançar vai ser uma consequência desse objetivo de curto prazo, que é o próximo jogo, né? Então, é difícil falar. A gente não se preocupa muito na tabela, tanto que a gente esteja numa posição confortável, mas, né, a partir do momento, né, que os objetivos acontecem ou que as coisas não acontecem, a gente acaba a tabela acaba tendo essa importância porque geram expectativas, né, ou positivas ou negativas, né? Então a gente tem que focar realmente, né, nesse próximo jogo. A gente sabe que é um jogo muito importante, né, um jogo de um duelo de ponta de tabela, né, e esse é um objetivo, né, um objetivo nosso de ganhar para conseguir subir na tabela, para conseguir estar numa posição mais confortável, para que o trabalho seja mais fluido, que a gente tenha mais confiança, né, e subindo na tabela, consequentemente, a gente vai estar fazendo um bom trabalho, vai estar ganhando jogos, né, então é uma consequência assim de uma meta a curto prazo, e esse olhar para a tabela eu acho que é um objetivo a longo prazo. Oi, Marquinhos, boa tarde, Carlos Gil aqui do Grupo Globo, tudo bem? Marquinhos, último jogo de 2024, nessa terça-feira, e falando em termos de avaliação da temporada, um ano que começou, manteve toda a comissão técnica, que é importante, obviamente, começou com 2 amistosos de 2 seleções importantes da Europa. Eu sei que você não pôde participar, mas você, nos outros ciclos, vivenciou isso, né? A comissão técnica, o Tite sempre querendo enfrentar esses adversários, nem sempre foi possível. Uma competição oficial Copa América, jogos importantes pelas eliminatórias. Você acha que esse 2024 de uma maior estabilidade, muito em função de ter mantido uma comissão técnica, fez com que a seleção brasileira recuperasse terreno, o tempo perdidos em 2023, que foi muito turbulento? Você vê assim o ano de 2024 como um ano um pouco mais estável e isso ter ajudado numa evolução da própria maneira de jogar? Obrigado. Tarde. Com certeza, eu acho que a estabilidade num grupo, né, principalmente na seleção brasileira, ela é muito importante, né, porque num clube você acaba tendo o dia a dia muito maior, né, você acaba tendo mais jogos frequentemente, você acaba tendo, né, mais dinâmica com o treinador, com o staff, com os jogadores, né, então é uma dinâmica totalmente diferente da seleção brasileira, né. Eu acho que isso, né, o Dorival e seu staff vem
entendendo cada vez melhor, né, como funciona aqui a seleção brasileira, como funciona, né, todos esses jogos, toda essa dinâmica, todas essas copas assim, as eliminatórias, como funciona. E eu acho que isso vem dando uma casca para o grupo e para eles, né, muito importante para que a gente consiga, né, os nossos objetivos, né? Então acho que a estabilidade que a gente teve aí desde esse primeiro amistoso, né, até o dia de hoje, alguns erros aconteceram, que é normal, né? De começo de ciclo, de começo de transição, de começo de muitas mudanças, né? De jogadores, de comissão, né? Mas acho que a gente aprendendo com os erros, essa estabilidade, ela te traz essa segurança para que você possa, né? Errou, aprendeu com o seu erro, corrigiu ali na frente, né, e vem buscando cada vez mais as correções dos erros, né, e a afirmação naquelas coisas que você vem fazendo bem, né, e isso que a gente vê ali como ideia, como padrão ali dentro de campo, né, eu acho que cada vez mais o professor e seu staff vem entendendo os jogadores que eles têm na mão, né, as posições que a gente pode atuar dentro de campo, como se jogar contra seleções, né, ali das eliminatórias sul-americanas, o jogo como é que é, as coisas como acontecem, a dinâmica como que é, tudo muito mais rápido, tudo muito mais apressado, né, então acho que todo esse tempo que a gente teve juntos, né, e sem mudança, foi muito bom para a gente terminar esse ano aí um pouco mais com essa segurança, com essa estabilidade na nossa ideia. Oi, Marquinhos, boa tarde, tudo bem? Janaína, da Band News FM. No jogo contra a Venezuela, a gente viu um time ali mais arrumado ofensivamente, né? Estava trabalhando melhor e tudo mais. No entanto, a parte defensiva, a gente conseguiu observar um pouco mais espaçada, dando um pouco, uma dificuldade um pouco menor ao time da Venezuela. E aí eu queria saber se vocês fazem essa avaliação, né, do sistema defensivo, se vocês conversam sobre isso, se você concorda e o que tem feito aí para poder melhorar. Obrigada. Concordo. Acho que a gente já teve aí 3 dias pós, né, o jogo da Venezuela, né, a gente já conseguiu conversar muito, já conseguimos ver muito vídeo, ver muita análise, né, acho que logo ali em seguida, no pós-jogo também, essa era a sensação que a gente teve, né? E depois mais tranquilo, com a cabeça mais tranquila, com os vídeos, né? Com as ideias da comissão, com as reuniões que a gente fez e tudo, a gente já conseguiu mostrar bastante. Eu acho que são, né, detalhes. Eu acho que esse jogo de alto nível, assim, né, de seleção, jogo de Copa do Mundo, né, jogos de Champions League, jogos de realmente de alto níveis, eles são realmente muito definidos nos detalhes, né? Existem dentro do futebol existem muitas ideias, né, de jogo. Eu acho que a nossa ideia de jogo ela é muito bem estabelecida e a Venezuela com certeza tinha uma outra ideia. A gente não pode falar qual que era correta e qual que não era correta. Eu acho que todas as ideias no futebol ela pode ser muito bem abrangida, né? Existe uma preferência de uma preferência de outro, né? E que alguns erros a gente ainda vai cometer, né? Por essa transição, por ser alguma coisa ainda muito novo, né? Por ser existir toda essa mudança de jogadores, de time e tudo, mas cada vez mais a gente vem cometendo menos erros, né? E isso é o que me deixa muito feliz. Eu acho que até mesmo no feedback, até mesmo nos vídeos que a gente teve, né, da comissão e do staff técnico, né, foram bem menos erros, foram bem menores, né, os erros que a gente teve nesses últimos jogos que na Copa América, que nos outros jogos anteriores, né? Então a gente vê um crescimento muito bom, melhoramos em muitas coisas, né? Eu acho que principalmente ofensivamente, a gente melhorou muito, que era o que a gente tinha uma dificuldade muito grande, né? Na Copa América, principalmente, a gente teve uma dificuldade, né? Então, a gente tem que saber equilibrar, né? Se reajustar cada vez mais, a gente saber que os detalhes eles são muito importantes, né? O último jogo, principalmente, com o calor, com o campo, com os obstáculos que a gente teve, né? A gente tem que saber que cada vez mais essas circunstâncias e os detalhes dentro de jogo vão ser muito importantes. E quando a gente fala de defesa, quando a gente fala de ataque, a gente não fala simplesmente, tipo, defesa são os zagueiros, né? O ataque são os atacantes. Eu acho que o futebol hoje ele é muito mais do que isso, né? Então, as correções a gente teve, né, já foi colocada quanto a fala e a vídeo mostrando, né, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Aqui a gente poderia ter feito isso, ali a gente poderia ter feito aquilo, né, e com certeza a gente vai colocar em prática para esse próximo jogo, que vai ser um jogo muito importante para a gente.
Marquinhos, aqui, Nicolete ESPN. Eu queria também falar um pouquinho do time, do meio campo ali, porque é um esquema novo que vocês estão jogando, mas que não é novidade para vocês jogaram a Copa com um esquema bem parecido. Na Copa tinha o Casemiro, que era aquele volantão que dava proteção para toda a defesa. O Dorival ainda está procurando, pelo que a gente vê na formação que ele vem fazendo, repetiu aí Bruno e Gerson. Pode mudar, pode entrar de repente o André. O que muda, se for André, se for Bruno Guimarães? O que precisa dessa proteção mesmo para vocês? É muito importante, vocês estão se sentindo protegidos a defesa? Olha, a gente vem muito bem servido ali no meio de campo, né? Temos grandes jogadores, temos jogadores que jogam em alto nível, bastante tempo já, né? Eles também cada vez mais acostumados com esse peso da seleção brasileira, de assumir, né, essa posição ali na seleção brasileira, que, como você mesmo falou, foi muito tempo, né, é uma posição do Casemiro, né, atua muito tempo ali. Então, eu acho que com cada vez mais o time ganhando maturidade, ele se acostumando cada vez mais a assumir aquela posição ali, né, o professor, com certeza, ele vem entendendo cada vez mais os seus jogadores, né, e principalmente os jogadores ali também. Então, acho que o time só tem a crescer, só tem a melhorar cada vez mais, né? Assim como eu disse antes, a nossa proteção ali na defesa, na zaga, com certeza não passa somente por esse cara estando ali, né? Passa por toda uma função coletiva, por tudo, passa também por uma pressão dos atacantes, passa também de um par de pressiona que é importante, passa também da gente ter essa reação pós-perda de compactar o time antes da gente conseguir atacar novamente, né? Então acho que foram coisas que a gente analisou também, né, nesses últimos dias, para que a gente possa melhorar, e com certeza esses jogadores ali a gente está muito bem servido, né? O Bruno jogando, né, em um grande time da Europa, o Gerson vem fazendo uma temporada incrível, né? O André, o Paquetá, né? Todos os jogadores que ali que podem jogar naquele meio de campo e naquela função ali, a gente está muito bem servido, e o professor se sente muito à vontade. Eu acho que independente de quem jogar, ou pode haver suspensão, pode haver lesão, e quem estiver ali vai estar muito bem e cada vez mais adaptado com o nosso jogo. A última. Marquinhos, boa tarde. Alex Torres, do BNews. Tem se repercutido bastante, né, ainda mais hoje principalmente, um possível retorno do Neymar ao Santos. Eu queria saber de você, enquanto um dos líderes desse grupo, se você acredita que esse possível retorno ele pode ser positivo para a seleção, pode impactar positivamente a seleção, né? Você que jogou com o Neymar no PSG e na seleção brasileira, ele que vive a expectativa de 2025 retornar, se você acha que isso pode ser positivo aí para o grupo? Olha, o Ney estando feliz, estando bem fisicamente, estando com a sua saúde bem, eu acho que com certeza vai impactar muito, né, no jogo dele, e com certeza impactando, ele estando bem, impactando no jogo dele, ele estando com essa confiança, eu acho que ele volta para a seleção 100% pela capacidade que ele tem e pelo jogador que ele é. Né? Então vai depender muito dele, né? Onde que ele estiver, que ele esteja bem, que ele esteja jogando, que ele esteja atuando, se for no Santos, se for na Arábia, se for na Europa. Eu acho que a capacidade que ele tem, simplesmente ele precisa estar reencontrando, né, esse ritmo de jogo novamente, porque após a lesão ele é muito difícil, né? E ele reencontrando tudo isso, com certeza eu acho que as portas da seleção brasileira vão estar abertas para ele, porque ele é um grande jogador, né? Tudo que ele fez não deixa nem dúvidas, né, no que ele pode se fazer ainda. Eu acho que simplesmente a gente precisa de tempo para que ele possa se reencontrar assim pós-lesão, e com certeza ele vai voltar para cá. Obrigado, galera. Valeu. Tá aí, né, a coletiva do zagueiro da seleção Marquinhos, seleção brasileira que enfrenta a seleção do Uruguai na próxima terça-feira, né, às 9h45 da noite, o Brasil voltando a campo pela 12ª rodada das eliminatórias. O Brasil jogando aí na próxima terça-feira. A partida acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador. A programação do Brasil, ainda neste domingo, às 5 da tarde, o Brasil já está em Salvador, vai fazer um treino daqui a pouco, né? A gente falando nesse vídeo aqui, cerca das 5 horas aqui do domingo. Então, o Brasil treinando agora lá no Barradão, estádio do Vitória, né? Na segunda-feira, véspera do jogo com o Uruguai, o Brasil vai treinar no local do jogo, que é a Arena Fonte Nova,
o estádio do Bahia, né? A CBF, como sempre, tentando agradar todo mundo. O treino também às 5 da tarde desta segunda-feira. Como eu disse, o Brasil entrando em campo na próxima terça-feira. Na classificação das eliminatórias, o Brasil é o quarto colocado, tem 17 pontos. O Uruguai venceu na última rodada, é o segundo colocado, tem 19 pontos. A Argentina lidera as eliminatórias, mesmo em ritmo de festa, né? Quem tem acompanhado os jogos da Argentina, a equipe do Lionel Messi, bem, né? Tirou aquele peso das costas, jogando ali. Se dá para vencer, vence. Se não dá para vencer, vai do jeito que dá. A seleção da Argentina vai tocando aí nas eliminatórias. Como eu disse, a Argentina vai liderando essas eliminatórias sul-americanas com certa facilidade. Mais do que a colocação, já que, né, a gente sabe que nas eliminatórias das 10 seleções classifica-se quase todo mundo, né? Classificam 6 e a 7ª vai para a repescagem. Então, está classificando quase todo mundo aí para essa próxima Copa do Mundo, com esse aumento de vagas feito aí pela FIFA. E resta para a gente esperar que o Brasil jogue mais bola, né? O Brasil não tem jogado muito bem contra a Venezuela. Fez até o primeiro tempo bom, apesar da Venezuela ser um time bastante fraco. Que a Venezuela melhorou, mas também não tinha como piorar, né? Era muito ruim, mas é um time no cenário mundial. Aí a Venezuela é a única equipe sul-americana que nunca foi para uma Copa do Mundo, né? Até com esse aumento de vagas, pode ir para a próxima Copa. Mas que a Venezuela melhorou, mas é uma equipe muito fraca. Então, o Brasil poderia até vencer, né? O Vinícius Júnior teve a chance, perdeu o pênalti. Depois que perdeu o pênalti, vinha fazendo até uma boa partida o Vinícius Júnior, mas depois começou a ficar irritadiço. O Vinícius Júnior parece que tem se cobrado muito para ser esse protagonista da seleção. Mas futebol também, a gente sabe, se quiser forçar a barra, as coisas às vezes não acontecem, não. O Vinícius Júnior tem que ter calma, a cabeça no lugar, não pode perder a cabeça como no jogo com a Venezuela, não. Imagina a Copa do Mundo, né? Com a fraca Venezuela, o Vinícius Júnior ficando nervoso daquele jeito, não tem necessidade disso, não. Bota a cabeça no lugar, tenta jogar a bola dele sem ficar irritadiço e não tentar resolver sozinho, né? Até o Neymar, que para mim é até mais jogador que o Vinícius Júnior, ele se vestiu meio de Neymar, né? O Neymar também muitas vezes ficava irritadinho durante... Até o Neymar, durante as partidas, costumava ficar um pouco irritado, enfim. Eu acho que não tem necessidade disso, não. Tem que manter a calma, manter o foco ali e tentar jogar a bola o nosso Vinícius Júnior, né? Então, a gente fica na expectativa, né? Do Brasil melhorar o seu futebol. Tem muito o que desenvolver. A gente vê o nível do futebol europeu. Então, na próxima Copa do Mundo, o Brasil... o pessoal fala muito, a seleção é ruim. Não tem jogadores extra-classes como antigamente, não. Como Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, outros... Mas o Brasil tem uma boa seleção, todos os jogadores aí. Um exemplo é o Marquinhos, joga numa grande seleção europeia. O Vinícius Júnior joga no Real Madrid. O Rodrigo joga no Real Madrid. Enfim, então, dessa omelete aí, desse limão aí, dá para fazer uma limonada boa com a seleção. Então, não tem esses jogadores extra classes não, mas dá para fazer um bom time. Era difícil fazer uma seleção boa com o Irã, né? O Irã chegou sempre final da Copa do Mundo. O Brasil nem isso. Então, vamos com calma aí. Eu acho que se fizer um bom trabalho, vamos torcer pro Dorival aí. Melhorar o seu trabalho à frente da seleção. Eu, particularmente, se fosse para escolheria um treinador estrangeiro. Mas já que tá o Dorival, torcer para ele tentar dar um jeito, dá para fazer a seleção jogar mais e tentar buscar o próximo título da Copa do Mundo. É difícil, eu acho muito difícil, mas tem seleção sim. Se fizer um bom time aí, dá para entregar o melhor futebol, um futebol mais consistente. Não vai jogar com uma seleção de 82, que também perdeu, né? Seleção de 70, enfim, seleção de 2002, mas eu acho que dá para jogar melhor. Para você, eu peço que é o modo de sempre, hein? Se inscreva aqui no canal Repercute Esporte, acompanhe nossos vídeos, um abraço e até o próximo.